Naquela noite, a lua brilhava intensamente, acalmando com sua beleza e, portanto, não pronunciando nada de ruim no futuro próximo. Uma jovem de cabelos azuis corria pela floresta, tentando ao máximo se esconder de seus terríveis perseguidores, pois tinha medo deles. De repente, inesperadamente para si mesma, tropeçou e caiu direto no chão, batendo dolorosamente o rosto e os joelhos. No entanto, não teve tempo para descansar, pois quase imediatamente ouviu vozes raivosas atrás de si. Cerrando os punhos com força, a jovem disse a si mesma que jamais deveria cair nas mãos daqueles vilões. Por esse motivo, saltou e continuou correndo, apesar da dor, pois não queria morrer daquela forma. Mas antes que a heroína pudesse dar mais alguns passos, seu caminho foi subitamente bloqueado por um rapaz de cabelos brancos. Helena imediatamente o reconheceu como Sir Lacanius, mas não entendia o que ele estava fazendo na floresta àquela hora da noite. De repente, sem dizer uma palavra, o cavaleiro agarrou seus ombros. A jovem tentou se soltar, pois queria salvar a si mesma, mas Lacan disse que, se ela quisesse sobreviver, precisava ouvi-lo com atenção e lembrar de suas palavras. A heroína não compreendia por que ele havia decidido ajudá-la, mas, enquanto isso, ele puxou a espada da bainha, disposto a protegê-la até o fim. A garota olhou com apreensão para a arma recém-sacada, sem entender o que estava acontecendo. Mais uma vez, Eals informou a jovem que ela deveria fugir, enquanto ele atrasaria os perseguidores pelo máximo de tempo possível. Finalmente, Lane repetiu mais uma vez que, sob nenhuma circunstância, a senhorita deveria confiar em ninguém ao seu redor, pois era perigoso demais. Helena sentiu medo ao perceber que ele estava absolutamente sério, embora não entendesse os motivos de suas palavras. Mas não hesitou por mais tempo e, após alguns segundos, ouviu o som da luta de Sir contra os vilões atrás dela. Isso a fez entrar em pânico de verdade, até que, de repente, viu à sua frente a silhueta de outro rapaz, que lhe era familiar. Imediatamente, esqueceu o pedido do cavaleiro para não confiar em ninguém e se lançou nos braços de seu amado, esperando que ele a salvasse. Leonard, o jovem de cabelos dourados, abraçou a garota e sussurrou ternamente que ela não precisaria mais sofrer, então não havia razão para chorar. Imagine a surpresa da jovem quando sentiu uma dor terrível no peito, seu noivo a havia perfurado com um punhal. Ao mesmo tempo, o rapaz continuava a segurá-la ternamente em seus braços, como se estivesse zombando de sua dor. Apenas alguns segundos depois, Leonard retirou impiedosamente a lâmina do peito de Helena e explicou que não precisava mais dela. Sentindo uma dor insuportável, a jovem caiu e, em seus últimos momentos, ouviu seu noivo dizer que agora tomaria sua irmã como esposa. Lágrimas encheram seus olhos, pois ela realmente amava aquele rapaz, que, no final, a traiu sem motivo aparente. Leonard, no entanto, observava com completa indiferença enquanto a filha ilegítima da família caía em direção ao seu destino. Aquela a quem ele não amava morreu diante de seus olhos. Pouco antes de sua morte, Helena viu a expressão triste de Lacke e ficou surpresa ao perceber que ele se importava com sua vida. No entanto, a dor era insuportável, e a jovem fechou os olhos, até que, de repente, ouviu uma voz perguntando se ela queria se vingar de seus ofensores. Enquanto agonizava, Helena pensou que queria, mais do que tudo, alcançar a justiça e não terminar sua vida de forma tão trágica. A voz então declarou que faria qualquer coisa para realizar o desejo da filha moribunda da família Sen. Mas assim que ouviu que teria que pagar um preço, Helena despertou em choque, sentando-se subitamente na cama, como se tivesse acordado de um sonho. Imediatamente, ficou surpresa ao perceber que ainda estava viva e olhou ao redor, tentando entender onde estava. Assim que seus olhos pousaram no calendário, compreendeu que, de alguma forma milagrosa, havia retornado ao passado. Ainda sem acreditar no que via, aproximou-se do espelho, confusa, e nele encontrou uma versão mais jovem de si mesma. Cheia de descrença, beliscou-se algumas vezes, mas, ao perceber que não despertava desse suposto sonho, concluiu que tudo era real. O que mais a aterrorizava era o fato de que ainda sentia dor no peito, no mesmo lugar onde a lâmina de Leonard a havia perfurado. No entanto, ela não conseguia entender que tipo de entidade havia lhe concedido essa segunda chance, pois não sabia nada sobre habilidades desse tipo. Mas, para a heroína, isso pouco importava. O essencial era que agora ela tinha a tão esperada oportunidade de se vingar. Apesar de os membros de sua família viverem em um luxo inimaginável, a filha legítima não tinha o direito sequer de estar por perto. Mas dessa vez, Helena decidiu que quebraria todas as regras sem o menor constrangimento. Com extrema ousadia, marchou diretamente para os aposentos de sua irmã mais velha. O mordomo ficou tão surpreso ao vê-la que até se esqueceu de todas as suas formalidades. Helena, no entanto, agiu como se nada tivesse acontecido e sussurrou que precisava falar com seus familiares o mais rápido possível.
Sabia que, mesmo que o mordomo fosse anunciar sua chegada, as chances de ser recebida eram mínimas. Afinal, filhos ilegítimos eram considerados uma maldição na família Sen, por isso, evitavam qualquer contato com eles. No entanto, Helena não tinha a menor intenção de dar meia volta e sair. Dessa forma, o mordomo não teve escolha senão cumprir sua ordem e abrir as portas para ela. A heroína fez uma reverência diante de sua madrasta e pediu permissão para sair para uma caminhada, o que imediatamente enfureceu a mulher. Lady Maris não fez questão alguma de esconder o ódio e o desprezo que sempre sentiu pela enteada indesejada. Subitamente, a filha mais velha interveio na conversa, concedendo, de maneira inesperada, permissão para que Helena fosse à cidade. Embora no passado Viata tivesse tentado matá-la, agora ela sorriu e afirmou que não poderiam mantê-la trancada para sempre. A poderosa e aristocrática família quem possuía traços físicos marcantes, como cabelos amarelo-avermelhados. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos verdes, que exalavam profundidade e inteligência impressionantes. E foi exatamente essa bela jovem que lutou com todas as suas forças pelo poder. Estava disposta a matar sua própria irmã apenas para vencer. Na vida passada, a heroína estava completamente cega pelas belas palavras de Viata e não percebeu nada. Na época, Helena já havia se sentido grata pelo fato de sua irmã permitir que ela entrasse na alta sociedade pela primeira vez, pois sempre desejou ter contato com outras pessoas. No entanto, não estava preparada para a humilhação que a esperava. Assim que chegou ao evento, todos ao seu redor começaram a falar dela de forma cruel e ofensiva pelas costas, enquanto Viata, confortável entre os aristocratas, não ouvia uma única palavra negativa a seu respeito. Apesar de sua empolgação inicial, Helena acabou pedindo à irmã que a deixasse ir para casa mais cedo. Viata, em um tom melancólico, perguntou se a mais nova estava se sentindo mal e, por isso, queria sair. Tremendo de tristeza e humilhação, Helena mal conseguiu responder que estava bem e que apenas queria voltar porque estava cansada. Dessa vez, até a marquesa, que havia sido contra a saída da enteada, concordou que ela precisava de um passeio. Contudo, soltou uma risada sarcástica e disse que Helena poderia deixar a propriedade se realmente quisesse. Em resposta, a heroína abaixou a cabeça educadamente, tentando esconder seus pensamentos vingativos, e agradeceu a permissão com um tom falsamente respeitoso. Mas, no fundo, não sentia qualquer gratidão. Lembrava-se muito bem da dor insuportável que essas pessoas lhe causaram em sua vida passada por puro ódio. Cerrando os punhos, Helena prometeu a si mesma que nunca permitiria que a mesma situação acontecesse novamente. Antes de ir à cidade, a jovem decidiu trocar de roupa para não ser reconhecida, nem mesmo pelos criados da propriedade. Escolheu roupas masculinas, mas, mesmo pegando o menor tamanho disponível, ainda estavam grandes demais para ela. Isso a deixou intrigada, pois o criado a quem pertenciam as vestes não parecia ser um homem particularmente grande. A forma como Helena conseguiu essas roupas remonta ao último ano de sua vida anterior, antes de sua reencarnação. Naquele tempo, ela apenas observou, sem entender, quando um dos criados foi levado embora sem qualquer explicação. Contudo, sua curiosidade acabou levando-a a sair para um passeio, e foi quando encontrou as roupas descartadas do servo. Fingindo que iria queimá-las, ela as guardou para si, apenas por precaução. Agora, esse ato impulsivo acabou se mostrando extremamente útil. Graças a essa decisão do passado, Helena conseguiu se disfarçar como um jovem comum. Tudo o que podia fazer agora era torcer para que seu cabelo não escapasse do boné e revelasse sua identidade no pior momento possível. Antes de sair, retirou debaixo das roupas um enfeite que pendia de seu pescoço e observou atentamente o brilho das cores vibrantes que se refletiam na peça. Sentia um aperto no coração por ter que se desfazer desse objeto precioso, mas havia algo que desejava comprar muito mais. Por esse motivo, Helena tentou suprimir o sentimento de tristeza dentro de si, pois sabia que isso apenas interferiria em sua difícil missão. Naquela época do ano, flores raras e magníficas, cuidadosamente cultivadas pelo jardineiro, já haviam florescido por toda a propriedade. No entanto, a heroína não prestou atenção a elas, pois seu foco estava em encontrar uma maneira de passar pelos guardas no portão da propriedade. Sem hesitar, revelou sua identidade e explicou que a marquesa havia lhe concedido permissão para passear pela cidade pela primeira vez em sua vida. Os cavaleiros ficaram visivelmente surpresos com essa situação, pois sabiam muito bem como a filha mais nova do marquês era tratada. No entanto, cumpriram suas ordens e abriram os pesados portões dourados para a curiosa Helena. Os guardas, de maneira educada, aconselharam-na a ter cuidado no caminho, já que não tinham autoridade para impedi-la. Mas antes que pudesse sair completamente pelo portão, um dos cavaleiros a chamou, tendo uma ideia repentina. Helena ficou surpresa quando o rapaz se ofereceu para providenciar um mapa para que ela não precisasse se aventurar sozinha.
Inesperadamente, a heroína se lembrou de um episódio de sua infância, quando ouviu as fofocas espalhadas pelas criadas. Para seu grande horror, percebeu que as empregadas tinham medo de se aproximar dela, pois poderiam ser despedidas por isso. Em sua vida passada, houve apenas uma mulher que realmente a ajudou sinceramente durante uma doença grave. Na época, Helena era muito jovem para entender que essa criada seria punida por sua bondade, então não se preocupou. A empregada, por sua vez, apenas observou a pequena dama com tristeza, pois já havia aceitado seu destino de ser demitida. Agora, o jovem no portão lembrava Helena daquela mesma criada, pois olhava para ela com a mesma expressão ansiosa. Mantendo um tom contido, a jovem Croen perguntou o nome do cavaleiro, e ele se apresentou educadamente como Maurice Tira. Em seguida, perguntou se ele havia recebido ordens para lhe providenciar uma carruagem, o que fez o rapaz ficar embaraçado, desviar o olhar e se calar. Helena, então, disse a ele que poderia se meter em encrenca por demonstrar simpatia pela pessoa errada e que seria melhor não ajudá-la. Admitiu que estava grata pela gentileza de Maurice, mas afirmou que não queria que ele sofresse por sua causa. Dizendo isso, seguiu seu caminho sozinha, mesmo sem ter ideia de para onde deveria ir. Somente agora percebeu que deveria ter perguntado ao cavaleiro Sartane qual era o caminho mais rápido para a cidade. De repente, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu um rapaz de cabelos brancos, que perguntou para onde ela estava indo. A heroína lembrou-se de que, em sua vida passada, conheceu Len apenas quando seus poderes despertaram por completo, algo que ainda não havia acontecido. Naquela época, ele foi designado, sob as ordens de Viata, para protegê-la, supostamente para garantir sua segurança. Naquele momento, Helena ficou extremamente preocupada, pois, pela primeira vez, tinha um guarda pessoal, e ele era incrivelmente belo. Só depois de um tempo a jovem percebeu que a presença de Ais por perto não era algo positivo para ela. Agora, a heroína não conseguia entender por que havia encontrado aquele rapaz tão cedo e, por isso, estava cautelosa com ele. O que mais a confundia, no entanto, era o fato de que o cavaleiro já sabia quem ela era, apesar de nunca terem se visto antes. Locke ficou visivelmente desconcertado ao ouvir de Helena que eles não eram conhecidos, pois ele, por outro lado, a conhecia há muito tempo, mesmo que apenas de nome. A filha mais nova da família Croen ficou surpresa ao perceber que Cus havia ficado triste por algum motivo e mencionou que Tane já lhe havia passado todas as informações. De repente, o cavaleiro se aproximou dela, apesar de não ter recebido permissão para tal. Ele, no entanto, parecia confiante, segurando sua mão, beijou-a delicadamente. A heroína imediatamente disse que aquele gesto a deixava constrangida, mas o assistente não soltou sua mão. Pelo contrário, Locke a beijou suavemente e pediu desculpas por sua saudação tardia. Helena não sabia como reagir a um tratamento tão gentil, pois nunca havia sido tratada daquela maneira antes. Por fim, de maneira abrupta, Helena puxou sua mão de volta e se virou, desejando ao cavaleiro boa sorte em seu serviço, mas deixando claro que não queria sua presença. O coração da jovem estava acelerado, pois se lembrou de que, nos últimos momentos de sua vida passada, seus pensamentos estavam voltados para aquele rapaz. Ainda assim, ela olhou para trás e sentiu alívio ao perceber que ele não a seguia. A personalidade de Locke sempre fora motivo de preocupação para Helena. De repente, ela ouviu o som de cascos de cavalo se aproximando rapidamente. Em poucos segundos, viu um cavalo entre os arbustos e decidiu pedir ao cavaleiro por direções até a cidade. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, Len reapareceu em seu campo de visão, sem qualquer intenção de deixá-la sozinha. Ele a alcançou montado em seu cavalo. A heroína lançou-lhe um olhar de desagrado, sem entender por que ele voltava a procurá-la. Durante seu serviço, Miss observou em silêncio enquanto os desmontava, temendo que ele tivesse sido enviado para espioná-la. Com um tom sério, Lei Qian ofereceu-lhe uma carona até a cidade e estendeu a mão para ajudá-la a subir no cavalo. No entanto, Helena cruzou os braços e lembrou de que a marquesa havia proibido que qualquer meio de transporte fosse providenciado para ela. O assistente, contudo, respondeu calmamente que a proibição se referia apenas a carruagens, e que ele ainda poderia levá-la em seu cavalo. A heroína suspirou e pediu simplesmente que ele lhe mostrasse o caminho até a cidade. Mas, para sua surpresa, ele admitiu que não sabia como chegar lá. Len, no entanto, garantiu que seu cavalo conhecia o caminho, pois já havia estado naquela região várias vezes. Alarmada com a insistência do cavaleiro, Croen decidiu descobrir quais eram suas verdadeiras intenções. Com um suspiro pesado, Miss finalmente cedeu e pediu a Eus que a levasse até a cidade, pois sabia que não conseguiria encontrar o caminho por conta própria. Imediatamente após ouvir suas palavras, Len se aproximou de Helena e afirmou que atenderia ao seu pedido, garantindo que ela chegaria ao seu destino em segurança.
De repente, o rapaz a ergueu com facilidade e a colocou no cavalo, o que deixou a heroína extremamente envergonhada, já que ela raramente interagia com outras pessoas. O fato de eu tê-la ajudado a montar sem pedir permissão irritou profundamente a filha do marquês, que imediatamente começou a repreendê-lo. No entanto, o rosto de Lacan permaneceu inalterado enquanto Helena continuava a expressar seu descontentamento. No final, o cavaleiro explicou que, devido às vestes da jovem, ele não poderia acompanhá-la como faria com uma dama de alta posição, por isso havia agido de maneira diferente. Somente nesse momento Helena percebeu que o assistente estava certo e, relutantemente, pediu desculpas por sua explosão de raiva. No entanto, Arcos nem sequer cogitou culpá-la por sua reação, ele simplesmente ordenou ao cavalo que seguisse em frente. Pouco depois, eles chegaram à pequena cidade próxima à propriedade da família Sen. Helena fingiu com afinco que estava vendo aqueles lugares pela primeira vez, embora, em sua vida passada, já tivesse estado ali antes. A primeira coisa que decidiu fazer foi ir até um escritório onde poderia empenhar algumas joias por um bom dinheiro. A jovem temia que Lacan insistisse em acompanhá-la, mas, para sua surpresa, o rapaz ficou calmamente do lado de fora, esperando por ela. Assim, aliviada, ela abriu as portas do estabelecimento e perguntou se algum dos proprietários estava presente. Quase imediatamente, foi recebida por um cavalheiro que, surpreso, notou o quão jovem era o visitante de sua loja. No entanto, para o homem, a idade dos clientes não importava tanto quanto os itens que traziam consigo. Helena ficou satisfeita quando o comerciante a tratou como um rapaz e logo afirmou que tinha algo de valor para mostrar. Como não possuía mais nada consigo, apontou para o colar que havia herdado de sua mãe. A jovem não estava feliz em se desfazer da joia, mas já havia tomado sua decisão há muito tempo e não havia mais volta. Em sua vida passada, Helena usava aquele colar com a esperança de que sua mãe desaparecida um dia a encontrasse. Mas, dessa vez, a heroína estava cansada de esperar. Assim, sem demonstrar emoção alguma, começou a remover a joia do pescoço. Reprimindo qualquer sentimento, Croen mostrou o colar e perguntou ao comerciante quanto ele estaria disposto a pagar. Sabia que as emoções apenas atrapalhariam sua tarefa difícil, então tentou não se deixar levar por sentimentalismos. Assim que o homem examinou o colar, percebeu imediatamente que se tratava de uma peça valiosa, o que o deixou bastante surpreso. Helena, ainda fingindo ser um rapaz, explicou que herdara a joia de sua mãe, mas que agora precisava de dinheiro. No entanto, o preço oferecido pelo comerciante a desagradou imensamente, pois ele avaliou a joia a um valor muito abaixo do real. Imagine a surpresa do homem quando o suposto rapaz repentinamente mencionou o verdadeiro valor de um colar daquela qualidade. Helena então afirmou que encontraria alguém mais honesto, caso ele achasse que poderia enganá-la tão facilmente. Em pânico, o comerciante rapidamente aumentou o preço, o que agradou a heroína, pois finalmente conseguia um valor mais justo. Desviando o olhar, a jovem percebeu que poderia ter aumentado ainda mais o preço da joia, mas não viu necessidade disso. Assim, Croen concordou em empenhar o colar com um depósito que precisaria pagar ao buscá-lo. O comerciante ficou tão satisfeito com o acordo que rapidamente preparou todos os documentos necessários e os colocou diante do rapaz. A heroína analisou cuidadosamente cada cláusula do contrato, pois ainda não confiava totalmente naquele vendedor astuto. Assim que assinou os papéis, o homem imediatamente lhe entregou o dinheiro, que ela conferiu sem demora, por precaução. De repente, o comerciante perguntou quando o jovem planejava recuperar sua joia, e Helena respondeu que voltaria dentro de 2 meses. O homem sorriu levemente, satisfeito, afirmou que esse prazo lhe parecia perfeito, então tudo estava acertado. Helena temia que talvez não conseguisse recomprar a peça, mas lembrou a si mesma que não deveria se preocupar com isso agora. Então, despediu-se e deixou a loja. Assim que saiu, encontrou Len, que ainda a esperava fielmente nas proximidades. Ao notar sua presença, ele sorriu. Croen informou que já havia resolvido seus assuntos ali, mas que agora precisava ir até uma joalheria da cidade. Após refletir por um momento, o cavaleiro mencionou a loja de Madame Esther, que era considerada a melhor da cidade em termos de atendimento. Como o estabelecimento não ficava muito longe, o rapaz sugeriu que aproveitassem para caminhar até lá. A heroína aceitou de bom grado, pois já havia pensado nisso antes. Apenas depois de darem alguns passos, Helena se lembrou de algo e olhou para trás, confusa. O que a intrigava era o fato de Exus ter deixado seu cavalo amarrado a um poste sem levá-lo consigo, embora pudesse tê-lo feito. No entanto, a jovem não fez perguntas, supondo que ele sabia melhor do que ela como lidar com seu próprio animal. Poucos minutos depois, Len conduziu Helena até uma loja lindamente decorada, pertencente a Esther. O assistente abriu a porta para ela, mas informou que não entraria, pois precisava voltar.
Quando a senhorita Sen perguntou o motivo, Ikusa explicou que havia deixado seu cavalo para trás e agora precisava buscá-lo. Helena sorriu, sem saber se o cavaleiro realmente havia esquecido o animal ou se havia outra razão para isso. Mas, sem se preocupar muito, não insistiu no assunto. Lacan partiu, e a jovem observou por um instante, ainda incerta sobre quem ele era antes de ser designado para acompanhá-la. Assim que entrou na loja, no entanto, sua atenção desviou-se completamente do cavaleiro, pois ficou deslumbrada com a beleza do ambiente ao seu redor. Uma mulher de aparência agradável a recebeu com um sorriso caloroso, pois adorava interagir com pessoas. Seu nome era Madame Bovary, e ela havia herdado aquela joalheria de seu falecido marido, que morrera jovem devido a uma doença. Graças à sua inteligência, a mulher conseguiu administrar com sucesso aquele negócio complexo e expandi-lo ainda mais. No entanto, a Marquesa Croen não gostava do fato de Madame Bovary dedicar-se ao trabalho em vez de se ocupar com a casa. E, certa vez, por pura ingenuidade, a heroína chegou a concordar com sua madrasta. Mas agora, ao observar Esther, ela tinha uma opinião completamente diferente. Quando Madame perguntou o que exatamente a interessava, Helena declarou que queria comprar algo semelhante ao amuleto Kuden. A mulher sorriu e observou que sua cliente estava bem informada sobre as mercadorias que haviam acabado de chegar. Pediu que esperasse um momento e, enquanto isso, a jovem voltou a pensar que precisava, de alguma forma, tomar posse daquela pedra. No Império Calipso, as famílias mais poderosas passavam de geração em geração pedras de amuleto, das quais existiam 5. Essas pedras sempre escolhiam seu próprio guardião, concedendo-lhe habilidades mágicas especiais. Com esse poder, as 4 famílias aristocráticas protegiam o Império, que era, por sua vez, resguardado pela 5ª família, a do Imperador. O governante Basilian valorizava profundamente as pedras de amuleto e seus portadores, pois esses guardiões eram essenciais para que ele governasse com tranquilidade. Dentre todas, a pedra mais poderosa era o amuleto da família Croix, de um tom vermelho intenso. Desde que o pai da heroína faleceu precocemente, a pedra permaneceu sem guardião por muito tempo, entrando em um estado de dormência. A única maneira de um amuleto abandonar seu portador era com sua morte, por isso ninguém jamais ousou tocá-lo. Mas agora a jovem tinha um plano. Foi por isso que veio à loja de Esther, em busca de algo que se assemelhasse ao original. Madame Bovary explicou detalhadamente sobre cada uma das falsificações, mencionando seus preços e sua popularidade entre a sociedade. Helena analisou cada uma com atenção, mas percebeu que nenhuma chegava perto do verdadeiro amuleto. Ela logo concluiu que não conseguiria enganar seus parentes com algo tão inferior e, por isso, perguntou se Madame Esther possuía mais alguma opção. A mulher olhou para sua cliente com um ar pensativo. Desde o início, ela havia percebido que a jovem estava disfarçada de garoto. Helena se encolheu de medo quando Madame comentou que sua visitante parecia saber muito bem qual pedra era verdadeira. Rapidamente, puxou mais a aba do boné sobre o rosto e mentiu, dizendo que sua irmã trabalhava na propriedade da família Mares, e por isso, ela já havia visto a cor da pedra. Bovary sorriu, intrigada. Isso fez com que a heroína relaxasse um pouco e finalmente levantasse o olhar. Então, Esther trouxe outra caixa, dentro da qual repousava uma pedra que se assemelhava perfeitamente ao amuleto da família Sen. A jovem exclamou de felicidade ao ver que o item tinha a cor exata e perguntou o preço. Para sua surpresa, Bovary abaixou o valor sem que ela sequer pedisse. Intrigada, Helena perguntou por que Madame havia lhe dado um desconto. A mulher respondeu que via nela sua própria juventude. Em seguida, acrescentou que não estava se referindo à aparência, pois a filha do marquês ainda cresceria e se tornaria uma beldade ainda maior. Ao perceber que sua identidade havia sido descoberta, a heroína sentiu um calafrio de horror percorrer sua espinha. Helena ficou tão assustada que congelou no lugar. Ela sabia que fugir era completamente inútil. Mas então, Bovary riu animadamente ao vê-la assim. Riu ao ver o medo estampado no rosto da visitante, pois não tinha intenção alguma de contar a ninguém sobre ela. Em completo choque, Helena perguntou como a dona da loja havia adivinhado que ela era, na verdade, a filha do marquês. A mulher a tranquilizou, dizendo que apenas tinha uma intuição muito apurada, mas que outras pessoas definitivamente não suspeitariam de nada com aquele disfarce. Para não constranger ainda mais sua cliente, Bovary rapidamente mudou o assunto e voltou a tratar do negócio com a pedra. Assim, quando finalmente comprou a pedra certa e deixou a loja, Helena soltou um longo suspiro de alívio. A jovem ficou surpresa pelo fato de a vendedora nunca ter perguntado por que ela precisava de uma falsificação tão bem feita do amuleto. Por fim, Esther sugeriu que a senhorita voltasse sempre que precisasse, pois ela sempre encontraria um bom desconto para ela, independentemente do produto. Helena não sabia dizer se havia algum significado oculto por trás das palavras da mulher ou se ela estava sendo genuinamente prestativa.
Mas, no momento, isso pouco importava. O mais importante era que, finalmente, havia conseguido o que tanto desejava. Por isso, segurava a pedra com muito cuidado, sem se preocupar em carregar a caixa, que simplesmente jogou fora ali perto, ainda que fosse um gesto um tanto indelicado. O próximo passo do seu plano era ir até uma livraria, mas ela não via Lakin em lugar algum e não sabia o que fazer. Enquanto isso, o vendedor a quem a jovem havia entregue seu pingente estava examinando e encontrou, em seu interior, uma preciosa gema das fadas. O homem não podia acreditar na própria sorte. Muitos colecionadores milionários dariam tudo para possuir uma joia tão rara. Ele nem sequer conseguia imaginar quanto poderia lucrar com aquela loteria inesperada, especialmente considerando os desejos gananciosos dos aristocratas ricos. Já havia decidido, diria ao garoto de cabelos azuis que havia perdido a joia, como compensação, lhe daria algumas centenas em dinheiro. No entanto, nesse exato momento, um novo cliente entrou na loja. O comerciante, tão concentrado na joia, sequer percebeu sua chegada de imediato. Quando finalmente ergueu os olhos, ficou completamente surpreso. Diante dele estava ninguém menos que Sareuze, um cavaleiro sobre quem ele já ouvirá falar bastante. O homem imediatamente deduziu que o cavaleiro não havia ido ali para penhorar algo, então perguntou se havia algum problema. Com expressão séria, Euse afirmou que viera buscar um colar que seu jovem servo havia deixado ali recentemente. Para tornar a situação mais clara, seu assistente apontou diretamente para o objeto que o comerciante segurava nas mãos, algo que ele não esperava nem um pouco. Ao ouvir isso, o homem imediatamente escondeu a joia atrás das costas e fingiu não entender sobre o que estavam falando. Ele definitivamente não queria entregá-la. Mas Lei não estava de humor para joguinhos. Sem hesitar, agarrou com firmeza o pulso do comerciante, no qual ele segurava o colar. A pressão foi tão forte que o homem não conseguiu suportar e, por mais que valorizasse aquela joia, acabou deixando-a cair. Quando o cavaleiro finalmente o soltou, o comerciante, indignado, exigiu saber que tipo de atitude era aquela dentro de sua própria loja. Lane, no entanto, ignorou sua reclamação. Ele se abaixou, pegou cuidadosamente a joia e a envolveu em um pedaço de tecido, pois pretendia devolvê-la ao verdadeiro dono. O cavaleiro afirmou com confiança que o comerciante teria simplesmente vendido a joia antes que o verdadeiro dono tivesse a chance de comprá-la de volta. O homem não tinha nada a dizer em resposta a tais palavras quando, de repente, o cavaleiro notou o contrato que a heroína havia assinado recentemente. Após ler o documento, o rapaz ficou espantado com o quão barato a jovem havia vendido algo tão importante e precioso. Sem pensar duas vezes, ele rasgou o papel bem diante de seu mestre, que ficou horrorizado, apesar da compensação monetária. Lane então agarrou o homem pelo colarinho e ordenou que esquecesse tudo o que havia acontecido em relação ao colar e ao servo. O rapaz advertiu que, se alguém descobrisse sobre aquilo, ele não hesitaria em apresentar ao comerciante a afiada lâmina de sua espada. Depois de ditar suas ameaças, o cavaleiro lançou o homem ao chão, sem sentir qualquer piedade por ele. Como todos os seus negócios ali estavam resolvidos, Lakin dirigiu-se à saída sem dar ouvidos às reclamações do vendedor. O comerciante continuou a gritar, dizendo que Euse não deveria ter defendido um mero pobre, pois isso era tolice. Essas palavras enfureceram Lakin, que respondeu que todos os seus títulos eram apenas palavras vazias para ele. O comerciante não esperava que um cavaleiro tratasse com tanto desprezo os status pelos quais outros lutavam durante toda a vida. Enquanto isso, o assistente retornou até a senhorita, que o recebeu com um sorriso radiante e um livro já comprado em mãos. A jovem explicou de imediato que Euse havia demorado tanto que ela já tivera tempo de ir até a livraria para não ficar entediada sozinha. O rapaz pediu desculpas por sua longa ausência, o que surpreendeu Helena, pois ela não entendia por que o cavaleiro estava sendo tão gentil com ela. Como já havia resolvido todos os seus assuntos, a jovem sugeriu que voltassem para a propriedade, mas Lakin respondeu que ainda tinha algo a fazer na cidade. A heroína, um tanto desconfortável, entrelaçou os dedos e se culpou por não ter pensado no fato de que o assistente poderia ter negócios a resolver. No entanto, lembrou a si mesma que Euse nunca prometeu levá-la para casa, então ele não lhe devia nada. Porém, por algum motivo, embora Euse tivesse mencionado que tinha assuntos a tratar, ele não se afastou da jovem, o que a surpreendeu um pouco. Quando o cavaleiro confessou que seu último compromisso estava, na verdade, relacionado a ela, Helena ficou paralisada de surpresa, sua boca entreaberta em choque. Descobriu que Euse havia decidido convidá-la para almoçar em um bom restaurante, algo que jamais teria imaginado. Como se nada de especial estivesse acontecendo, o cavaleiro pegou um cardápio e perguntou o que ela gostaria de experimentar primeiro. No entanto, Helena teve muita dificuldade em escolher, pois nunca ouvirá falar dos nomes daquelas refeições antes.
Durante toda a sua vida, Via exerceu um controle absoluto sobre ela e nunca permitiu qualquer luxo ou extravagância para sua irmã mais nova e legítima. Por esse motivo, na vida passada, a heroína obedecia cegamente sua irmã mais velha, sem saber que era possível agir de outra forma. Sem saber o que pedir, ela decidiu trapacear um pouco e pediu ao assistente que escolhesse algo para ela, pois ele certamente sabia melhor. E, de fato, quase imediatamente Lakin sugeriu que a jovem experimentasse o filé pelo qual aquele restaurante era famoso. No entanto, ao ver o preço do prato, Helena ficou horrorizada, pois o pouco dinheiro que tinha nos bolsos não seria suficiente para pagar nem uma fração da refeição. Enquanto Euse descrevia animadamente os pratos do cardápio, a jovem pensava em maneiras de recusar a oferta sem parecer rude. No entanto, o cavaleiro fez o pedido sem dar a ela qualquer chance de recusar, mesmo sabendo que sua acompanhante não teria condições de pagar por tudo aquilo. Sem saber como reagir, Helena acabou concordando, meio confusa, com todas as sugestões que o cavaleiro fazia. Enquanto Euse conversava com o garçom sobre algumas frutas exóticas, a heroína se sentiu envergonhada por não conhecê-las. Quando ficaram a sós, Lakin pediu desculpas por tê-la tratado de forma desrespeitosa em público, mas a filha do marquês sequer prestou atenção ao pedido de desculpas, pois sabia que ele estava apenas tentando manter as aparências. A heroína não conseguia entender como alguém tão atencioso e gentil poderia estar ao lado de Vier, mas decidiu não se aprofundar nesses pensamentos. Para mudar de assunto, perguntou a Euse de que fruto o suco seria feito, ao que ele respondeu que era semelhante a um limão exótico. O cavaleiro não esperava que Helena se lembrasse de que essa fruta não estava disponível na propriedade deles, apesar de ser popular entre os aristocratas. Para a surpresa da jovem, o cavaleiro hesitou um pouco antes de admitir, um tanto confuso, que Vier tinha alergia à fruta. Por um momento, instalou-se um silêncio constrangedor entre eles, e Helena se sentiu envergonhada por não saber desse detalhe. Logo depois, os cozinheiros serviram os pratos, e os garçons os acomodaram com todo cuidado para agradar os clientes. A heroína ficou aliviada por não precisar esperar muito pela comida e tentou pensar em algo para dizer para preencher o silêncio. Curiosa, provou o suco da fruta exótica sem muitas expectativas, mas ao dar o primeiro gole, ficou surpresa com o sabor agradável da bebida. Empolgada, ela imediatamente compartilhou sua impressão com o assistente. Ao ver a expressão feliz da jovem, Euse esboçou um sorriso satisfeito, mas tentou disfarçá-lo rapidamente. No entanto, Helena conseguiu perceber as sutis mudanças em seu rosto e imediatamente fixou os olhos nele, surpresa. Não conseguia se lembrar de uma única vez em que tivesse visto o cavaleiro sorrir. No entanto, ele rapidamente desviou do assunto e perguntou o que mais ela gostaria de provar. No entanto, havia tanta comida deliciosa na mesa que a heroína recusou educadamente qualquer outro pedido. De repente, Helena ouviu uma voz familiar atrás dela e imediatamente congelou de medo ao reconhecer a quem pertencia. O rapaz que estava parado logo atrás dela aproximou-se da mesa depois de reconhecer Lakin, mas a filha do marquês permaneceu tensa. Suas mãos começaram a tremer devido à tensão emocional, e ela apressou-se em escondê-las sob a mesa para não demonstrar seu nervosismo. Helena evitou se entregar porque as memórias de como Leonara a matou brutalmente em sua vida passada ainda a aterrorizavam. A dor fantasma em seu peito, do punhal que a perfurou, a assombrava por muito tempo, não importava o quanto tentasse se distrair. Icus, por sua vez, levantou-se para cumprimentar Lord Osman com total calma, agindo como se nada tivesse acontecido. No entanto, Leonard percebeu um leve descontentamento no rosto do cavaleiro e deduziu que não estavam felizes em vê-lo naquele momento. A heroína, ansiosa, se perguntava o que aquele homem estava fazendo no restaurante, já que deveriam se encontrar mais tarde. Léo então voltou sua atenção para a garota e perguntou por que aquele rapaz não o cumprimentava. Afinal, ele não o reconhecia. Croen se levantou subitamente da cadeira, tomada pela excitação, mas Lane fez um sinal para que ela não fizesse nada. O cavaleiro estava disposto a assumir toda a responsabilidade pelo comportamento da garota para evitar que Leonara a reconhecesse. Ele mentiu ao aristocrata, dizendo que havia trazido consigo um servo de uma família pobre para alimentá-lo e que o garoto não tinha modos. Em resposta, Osman disse sarcasticamente que as classes mais baixas realmente não sabiam como tratar seus senhores. Depois disso, como ainda tinha outros assuntos a tratar, o aristocrata seguiu em frente. A senhorita continuou a observá-lo, inquieta. A heroína sinceramente não compreendia por que havia se apaixonado por um homem tão egoísta em sua vida passada, apenas por causa de sua beleza. De repente, Lane perguntou à filha do marquês se ela estava bem, o que a deixou um pouco desconcertada, pois achou estranho. O rapaz admitiu que estava preocupado se Leonara a havia ofendido. Ela, por sua vez, não entendia por que ele se preocupava tanto.
A heroína estava certa de que, em sua vida passada, a Shus jamais teria se curvado para um homem como Lord Osman. Além disso, no presente, Helena ainda não havia conhecido Léo, então não havia razão para essa preocupação. Somente então a jovem decidiu perguntar por que o cavaleiro se esforçou tanto para defendê-la diante do aristocrata. Para sua surpresa, Laka admitiu que não poderia permitir que ela se curvasse diante daquele homem. Na mente da heroína, surgiu novamente a imagem do rosto triste de Kuz no momento de sua morte em sua vida passada. Por um instante, Helena até pensou que o cavaleiro também poderia ter voltado ao passado, assim como ela, mas logo afastou essa ideia. O assistente então explicou que a senhorita havia nascido em uma família aristocrática e, portanto, não deveria se submeter aos outros. Suas palavras eram tão semelhantes às que o antigo Lane teria dito que a garota ficou um tanto desapontada e desviou o olhar. O assistente percebeu a mudança no humor da jovem e ficou constrangido por ter que mentir parcialmente para ela. Mais uma vez, Helena percebeu que o cavaleiro pertencia à sua família e, portanto, defendia seus interesses a qualquer custo. Assim, a jovem passou o restante do caminho até a propriedade em um silêncio pesado, pois seu humor havia se deteriorado completamente. Enquanto cavalgavam, a senhorita olhava atentamente para a estrada que levava à cidade. Sugeriu que ela fosse lá novamente mais tarde, no entanto, Helena murmurou algo descontente em resposta, e Equis deduziu que a garota estava muito chateada com alguma coisa. No entanto, ele não insistiu no assunto, e logo chegaram ao destino, seguindo então caminhos separados. Helena estava tão perdida em seus pensamentos que não percebeu de imediato que alguém já a aguardava na entrada da propriedade. Viata estava observando a entrada com interesse e comentou que sua irmã parecia curiosa vestindo uma roupa tão estranha. A filha mais velha do Marquês se aproximou da mais nova e perguntou, com uma voz fria, se ela realmente havia roubado aquelas roupas de algum lugar. A heroína cerrou os punhos em desagrado, pois não gostou da acusação injusta de roubo. No entanto, não podia demonstrar suas verdadeiras emoções, então fingiu estar animada e afirmou que não havia roubado nada. Ela explicou que encontrou as roupas enquanto caminhava e as pegou para si, já que os criados iriam queimá-las de qualquer forma. Quando Helena mencionou o servo loiro que havia sido recentemente demitido, os olhos de Viata brilharam de maneira suspeita. A heroína percebeu isso e imediatamente se interessou, então perguntou com cautela por que aquele rapaz havia sido expulso tão de repente. No entanto, a filha mais velha do Marquês desviou o olhar e fingiu não saber do que Helena estava falando. Em seguida, mudou de assunto e perguntou como a irmã conseguiu voltar tão rápido da cidade, que ficava tão distante. A jovem tentou falar com a maior confiança possível e disse que um homem bondoso a trouxe de carruagem. Mas, para sua surpresa, Viata perguntou se ela não estava com Sanrlak naquele dia, pois já haviam lhe contado sobre isso. Helena entrou em pânico com a pergunta e fingiu não ter reconhecido o rapaz, já que, por algum motivo, ele não se apresentou a ela. A irmã mais velha explicou calmamente que o homem que lhe deu carona era, na verdade, um cavaleiro nobre de sua família. A heroína, um tanto embaraçada, respondeu que nunca havia visto seu rosto antes e por isso não o reconheceu como cavaleiro. Viata observou a irmã atentamente, e Helena ficou tensa, temendo que sua mentira fosse descoberta. No fim, a garota comentou que, de fato, a senhorita, que sempre viveu na propriedade, não teria como reconhecer o cavaleiro apenas pela aparência. No entanto, quando Helena ouviu que Lane havia tirado o dia de folga de propósito, seus olhos se arregalaram de surpresa. Ela imediatamente se lembrou do cuidado que ele tinha com ela, embora ainda não acreditasse na sinceridade de suas intenções. Como resultado, a heroína cerrou os dentes, tensa, pois decidiu que Kuz jamais teria pedido folga por causa dela. Viata não esperava mais explicações da irmã mais nova, mas voltou a observá-la atentamente. Somente então percebeu um pacote estranho nas mãos de Helena e perguntou o que era e de onde veio. Helena imediatamente ficou envergonhada e, instintivamente, escondeu o livro atrás das costas. Helena explicou que simplesmente havia comprado o romance para si mesma, pois queria lê-lo. A filha mais velha do Marquês imediatamente se interessou pelo livro e pediu à mais nova que lhe mostrasse exatamente o que havia comprado na livraria. A jovem sorriu gentilmente e estendeu a mão com insistência, sem nem cogitar aceitar uma possível recusa. Por mais que a heroína precisasse muito daquele livro para o seu plano, ela temia irritar a irmã e, por isso, acabou entregando-o mesmo assim. Com interesse, Viata pegou o livro e analisou seu título, descobrindo que se tratava, de fato, de um romance bastante tolo da livraria. Depois de folhear algumas páginas, concluiu que aquela história era adequada para a idade de sua irmã mais nova. Como a heroína não queria prolongar a conversa com a irmã mais velha, pediu permissão para se retirar para seu quarto. Viata a observou por um momento antes de, finalmente, devolver-lhe o livro e permitir que ela voltasse para descansar depois do passeio.
De repente, enquanto Helena se afastava, sua irmã mais velha comentou que aquelas roupas lhe caíam muito bem e que ela poderia continuar indo à cidade vestida daquele jeito. Embora aquelas palavras a machucassem, a heroína sorriu alegremente e afirmou que certamente faria o mesmo da próxima vez. Já em seu quarto, a jovem jogou o livro sobre a cama, sem sequer abrir suas páginas, pois ele era apenas um disfarce para o que realmente importava. Helena lembrou-se de como, no passado, havia falado rudemente com seus parentes, o que apenas fez com que se tornassem ainda mais hostis com ela. Dessa vez, no entanto, ela faria tudo de maneira completamente diferente, pois tinha um plano para evitar sua própria morte e não se tornar uma mera marionete. A garota olhou pela janela e decidiu que, assim que a lua se escondesse atrás das nuvens e a escuridão tomasse conta do lugar, ela iria até o quarto onde estava a pedra. Lá embaixo, nos arbustos, Chloe notou a silhueta de um homem, mas não conseguiu distingui-la à distância. Ela correu até a sacada para olhar melhor, mas, no fim, não viu mais ninguém naquele lugar. Por fim, virou-se, um tanto inquieta, convencida de que tudo não passava de sua imaginação e que ninguém estava realmente observando-a na escuridão. No entanto, a jovem não sabia que, de fato, Lynn estava escondido ali, vigiando-a silenciosamente por algum motivo desconhecido. O rapaz olhou ao redor cautelosamente, apenas quando se certificou de que Helena havia entrado em seu quarto, deixou seu posto de observação. Enquanto isso, Viata caminhava pelo corredor da propriedade, claramente insatisfeita com o modo como Ikusa estava aproveitando seu dia de folga. A jovem não conseguia entender qual era a relação entre Helena e Lynn, que haviam acabado indo juntos para a cidade. Ela não sabia até que ponto os dois poderiam ser amantes, já que, até onde sabia, nunca haviam sequer se conhecido antes.